Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 23 de maio, segunda-feira, vamos iniciar esta maravilhosa semana falando sobre os perigos do uso incorreto das plantas medicinais. Porque agora a gente vai estar sempre falando das plantas medicinais, mas temos que conhecer os riscos, os perigos, para não errarmos e ver a sua importância também na qualidade de vida e na restauração da nossa saúde. Portanto, o programa é imperdível. Os abraços vão para a Daniele Aragão Assunção e seus familiares, todos moradores lá do bairro Maria Aparecida Pedrocian. Um abraço especial ao Jânio aí do Maria Aparecida Pedrocian, ao Toninho, nosso amigo aí, a Marlene, pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Tenho certeza que vocês fazem a diferença em Campo Grande. Também um abraço especial para o Raimundo Aureliano de Macedo e seus familiares moradores do bairro Nova Capital. Um abraço especial para todos os funcionários, desde os médicos, servidores, pessoal da limpeza, os administradores da Santa Casa de Campo Grande. Estamos colocando de novo no rumo, o trilho foi encontrado, vai começar a caminhar a passos largos para ninguém mais ter dúvidas de que a Santa Casa é de todos nós aqui de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. A eficácia das plantas medicinais do Cerrado no tratamento das doenças é amplamente conhecida por todos. No entanto, muitas pessoas acham que por serem produtos naturais, não precisam de rigor quanto ao seu preparo e à sua dosagem. Com esses equívocos, muitos intoxicam-se com o uso incorreto de plantas medicinais, ocasionando desde uma simples alergia até mesmo o desenvolvimento de outras doenças mais complexas, inclusive o câncer. Portanto, o programa de hoje visa exclusivamente desmistificar, levar informações, orientações corretas quanto ao uso dessas plantas medicinais do Cerrado e também advertir para que vocês não cometam exageros e o uso indevido. Estamos aqui hoje com um farmacêutico especialista em ervas medicinais, que vai ser a figurinha carimbada desse quesito ervas medicinais, plantas medicinais, nosso amigo, seu amigo, Ronaldo Abrão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Como prometido, estamos aqui novamente para conversar sobre as nossas plantas, principalmente do nosso Cerrado. Com certeza. E é importante, Ronaldo, que as pessoas entendam que quando a gente fala do uso das plantas medicinais, é o uso correto. E quando a gente fala em usar plantas medicinais, não é para dizer que não vai mais ao médico, que não vai tomar o seu remédio, você que tem hipertensão, diabetes, você que está com alguma patologia. O tratamento médico é imperioso. Nós vamos auxiliar, levar um conforto a mais através das plantas medicinais. Por isso eu começo lhe perguntando, por que que nas plantas medicinais a gente tem que saber prepará-las? Existe diferença em tomar um xarope, de um chá ou de fazer uma compressa com o mesmo produto de erva medicinal? Sim, a planta, ela tem na sua constituição, no seu, vamos chamar de organismo, como nós temos o nosso sangue, a planta também tem o que a gente chama comumente de seiva, que é o que circula, que alimenta a planta, ela retira do solo algumas substâncias e produz alguns produtos para que ela sobreviva. Esses produtos podem ser usados como medicamentos, né? Esses produtos nós chamamos assim, no meio farmacêutico, de princípio ativo, ou seja, aquele princípio que vai causar o efeito em uma determinada doença. Como a planta ela tem milhares de substâncias numa mesma planta, não é só uma substância, então a gente tem que saber qual é
o princípio que a gente quer e como a gente utiliza esse princípio sem que ele seja destruído, como por exemplo pelo calor. Algumas plantas que têm aquele aroma, que tem o óleo essencial que a gente chama, elas não podem ficar fervendo, que esse princípio ativo vai embora com o vapor e você vai tomar um chá de nada. Então isso seria tomado em forma de infusão, ou seja, quando você pega a planta, normalmente folhas e flores, a parte mais macia da planta, coloca numa xícara, despeja a água fervendo, tampa, espera uns 10 minutos para que ela absorva da planta aquela substância e você pode tomar depois fazendo o efeito de medicamento. Enquanto que se você ferver, que nós chamamos de decocção, você vai perder todo o efeito desejado dessa planta. E assim outras como xarope, como comprimido, que você tem que ter muito cuidado para poder fazer um tratamento correto. Quer dizer, então, que precisa identificar bem essa planta e saber a forma correta de preparar. Se é através de infusão, se é através de comprimido, de unguento, quer dizer, cada planta tem uma forma de apresentação. Sim, você falou uma palavra muito importante, identificar. E a gente chama também identificar a maneira correta, mas também de identificar uma planta. Você tem no mercado, essas são pessoas humildes que trabalham com plantas, às vezes fora da farmácia, e que vendem plantas que aqui tem o nome, no Nordeste ela é conhecida por outro nome, ou lá no Nordeste tem uma planta medicinal que tem o nome próprio dela, a gente acha que é o mesmo aqui e não é. Então acaba que as pessoas às vezes confundem e fazem identificação errada. Sim, num trabalho que nós fizemos no nosso livro, nós tivemos uma grande preocupação de colocar a fotografia da planta para que a gente veja que se você tem aqui uma planta, nós temos uma planta chamada mamica de cadela, o nome é até engraçado, que é usado para o tratamento do vitiligo, uso externo. No entanto, essa planta, quando tomada, ela provoca câncer de fígado. E você tem no Rio Grande do Sul uma outra planta chamada mamica de cadela, que é uma árvore, que é uma outra espécie completamente diferente com o mesmo nome. Então, se você tem lá uma publicação que fala de mamica de cadela e você compra esse livro, vai usar a nossa mamica de cadela de forma errada. Então, importante é saber se essa planta é realmente medicinal, qual é o produto que faz efeito e principalmente de onde que ela vem. Dr. Ronaldo, é possível em uma mesma planta as folhas terem propriedades medicamentosas, as folhas terem a propriedade medicamentosa e o fruto ser tóxico? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho, porque estamos falando dos riscos, os perigos do uso indevido, incorreto das plantas medicinais. Estamos aqui com o farmacêutico, especialista em plantas medicinais, Dr. Ronaldo Abrão. Dr. Ronaldo, eu lhe perguntei no bloco anterior se é possível uma mesma planta, as folhas terem propriedades medicamentosas e o fruto ser tóxico. Sim. Por isso que a gente tem que escolher a parte da planta que deve ser usada. O fruto, normalmente, é um produto que a planta usa para atrair que o animal, o ser humano, coma esse fruto e leve essa semente para ser depositada em outro lugar para que haja uma perpetuação da espécie. Então, o fruto normalmente ele tem os mesmos constituintes da planta. Mas o caso assim, interessante que a gente deve colocar, porque é o que a nossa população usa, e nós falamos no programa passado, do mentrasto,
que é uma planta muito utilizada para o tratamento de cólicas e que faz efeito mesmo, como se fosse um medicamento lá da farmácia. Ela tem na sua flor um alcaloide que causa câncer no fígado. Então, não dá para arrancar a planta toda e levar para comer. Em relação, então, a essas espécies de plantas medicinais consideradas tóxicas, existem umas que são tóxicas mesmo? Existem. Existem plantas que matam. Existem plantas que provocam aborto. Aliás, já que a gente falou esta palavra, as mulheres grávidas, principalmente nos 3 primeiros meses, devem evitar os chás, mesmo para tratamento de saúde. Tá? Porque alguns deles provocam como se fosse uma contração uterina e provocam o aborto. Eu aceito essa apostilinha que você fez, eu quero também fazer um pedido. Sim. Que a gente trabalhasse com os raizeiros que trabalham com essas plantas medicinais e muitas vezes sem conhecimento, principalmente desses riscos causados pelas plantas. Eles vendem de forma um pouco errada, sem conhecer qual é o risco que esse medicamento ou que essa planta pode causar. Não, mas com a apostilinha a população vai saber, a gente vai distribuir, e eu tenho certeza que aí já vai encaixando para que a gente possa viver em harmonia, né? Ele que precisa vender a raiz e você que precisa comprar para melhorar, para auxiliar, sabendo até onde pode, o que é bom, o que não é. Esse projeto vai dar certo. O chá de caixinha, por exemplo, que a gente compra, ele é fitoterápico? Pode ser usado como uma planta. O fitoterápico, que a gente chama fitoterápico, é o medicamento pronto, acabado, é o comprimido, é o xarope, é o medicamento que foi industrializado para ser medicamento. O que nós temos das plantas medicinais que a gente tem no nosso livro, são chás, é medicamento. Certo. Mas esse chá, por exemplo, chá de camomila, Sim. fitoterápico? Pode ser usado para tratamento de saúde. Que acalma a criança. Eu como pediatra passo chá de camomila, de erva doce, erva cidreira, para acalmar um pouquinho. Chá de melissa para dormir bem à noite. Aí a gente vai passando, as mães vão gostando, acalma a criançada, isso é importante. E as ervas que merecem mais atenção antes de utilizar, quais seriam, assim, as mais populares, para que a gente possa lembrar? Nós tivemos aí há alguns anos, você deve se lembrar, o confrei. O confrei foi uma planta, inclusive, lançada em rede nacional como uma solução para úlceras gástricas e foi altamente falado. E, na verdade, o confrei só pode ser usado externamente. É fantástico como cicatrizante para torções, mas internamente ele é extremamente tóxico. A babosa, que serve para queimadura, a babosa tem, inclusive, quando você corta uma folha, vê uma gosminha amarela, que é o ácido pícrico. Quem conhece o picrato de butezim vendido na farmácia, sabe que ali é para tratamento de queimadura. Tem aquele produto ali para uso externo e serve como cicatrizante. No entanto, para uso interno, pode até ajudar, veja bem o que eu vou falar, Paulo, pode até usar na cicatrização de úlcera, mas ela provoca outros males, né, na circulação do sangue no nosso organismo. Então, não pode ser usado internamente. São plantas boas para um uso externo, são plantas ruins como uso interno. Abrão, deixa algumas dicas aqui de como utilizar as plantas de forma correta, que a gente vai estar passando isso para a apostila. Importante. Quando for pensar em uma planta como medicamento, trate como medicamento. A planta não pode ficar exposta ao calor, depois de colhida, à luz, né, do sol, que ela se deteriora. A umidade, principalmente. Nunca usem plantas com mofadas, né? Que o mofo, aquele fungo, pode causar mal ao organismo. Não use plantas que foram pegas, mesmo plantas medicinais, como a espinheira santa, boas, excelentes, que foram coletadas de beira de estrada, que foram coletadas de beira de lavoura, onde vai o agrotóxico, que foram coletadas como chapéu de couro, tem muito aqui na beira do nosso segredo, do nosso prosa,
que são lugares em que a planta é medicinal, mas o lugar que ela está contaminado e ela pode contaminar o nosso organismo. Então, plantas de origem conhecida, principalmente as plantas vendidas em farmácia. Estão dadas as dicas, basta agora vocês colocarem em prática e nós vamos sempre fazendo os programas sobre ervas medicinais para que a gente possa levar informações corretas e aí sim vamos estar falando do boldo, cavalinha, chapéu de couro, inúmeras, mas são muitas ervas que a gente vai estar trazendo aqui para que vocês possam estar aproveitando sempre esses programas de ervas medicinais. Dr. Ronaldo Abrão, quero agradecer a sua presença, encontro marcado já para a semana que vem, para que a gente possa estar levando informações ao nosso público. Estou ansioso para voltar. E você que ainda tem dúvidas sobre este assunto ou outros relacionados na área da saúde, anote os nossos endereços. Nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Quando fizeres algo nobre e belo e ninguém notar, não fique triste, pois o sol toda manhã faz um lindo espetáculo e, no entanto, a maioria da plateia ainda dorme. Seja feliz, busque a sua felicidade, independente do que os outros vão achar. O importante mesmo é que você tem um Pai que é Deus e Ele vai abençoar os seus desígnios, os seus desejos para que se tornem realidade. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde, uma ótima semana para todos e até amanhã.